Introdução. A parábola do filho pródigo, contada por Jesus em Lucas capítulo 15 versículos de 11 a 32, ensina sobre o amor de Deus, o arrependimento e a restauração. Nessa história, vemos um jovem que se afasta do pai em busca de prazeres passageiros, mas depois retorna arrependido e é recebido com amor. Essa parábola nos mostra o caráter misericordioso de Deus e como ele deseja restaurar aqueles que se arrependem. Oração de abertura. Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti para aprender da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos conceda entendimento e abra os nossos corações para a mensagem desta parábola. Que possamos compreender o Teu amor, a Tua misericórdia e a importância do arrependimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Leitura do texto. Lucas capítulo 15 versículos de 11 a 32. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para seu pai, e, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E, saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos.